eu estou na casa da Ruth Rocha, uma das mais marcantes escritoras de literatura infantil aqui no Brasil. O que tem de mais gostoso de escrever para criança? É muito bom escrever para criança. Para mim, é uma coisa que me reassegura da minha capacidade de escrever. Porque eu não sei escrever para adulto, eu sei escrever para criança. Então, quando eu sento, eu tenho uma boa ideia e aquilo flui, é uma coisa muito gratificante. Agora, também encontrar crianças que leram é muito engraçado, sabe? Mudou alguma coisa, ou nesse sentimento, ou o que mudou nesses 40 anos? O mundo onde eu fui criança era outro. Agora, as crianças não mudam, né? Porque as crianças não tiveram uma mutação expressiva nos últimos 10 mil anos. Então, as crianças são as mesmas. E o desenvolvimento psicológico, motor, intelectual da criança é o mesmo. O que mudou foi o ambiente, como eu disse, o mundo mudou. Hoje eles têm acesso a coisas que nós não tínhamos. Mas o interesse da criança pelos assuntos, a compreensão da criança de certos assuntos, tudo é a mesma coisa. Tanto que o meu livro que mais vende está fazendo 40 anos, que é o Marcelo Marmelo Martelo. E eu, quando publiquei a primeira vez a história, eu publiquei no Recreio, na revista Recreio. E aí eu vou pedir para você contar um pouco dessa fase da Recreio. Foi um marco, né, na nossa história, né? Foi um marco na história da literatura infantil também, porque a diretora da revista Recreio, chama-se Sônia Robato, ela estava procurando um texto que ela queria pôr na revista, que era um texto brasileiro, cotidiano, da vida cotidiana de crianças. Não era uma coisa que as crianças se perdem em Marte, era uma coisa que acontecia na esquina. No final, ela conseguiu me convencer a escrever. Depois que eu escrevi o primeiro, destampou. Aí eu passei a escrever até hoje. A revista marcou a época. No começo, ela chegou a vender 1 milhão por mês. Então, isso foi muito importante e eu acho que divulgou esse tipo de texto mais urbano, mais cotidiano, mais brasileiro. A sua filha Mariana Rocha, você inventava histórias para ela? Eu inventava histórias para Mariana. Ela chegava aqui e falava assim, como é a história do ovo? A história do ovo. Quem é que sabe a história do ovo? Nem sabe que nasceu primeiro, se foi a galinha, se foi o ovo. Aí contava a história para ela. Aí, como é que é a história do quadro? Eu contava a história do quadro. Ela tinha os argumentos. Ela tinha umas coisas engraçadas. Aí ela perguntou para mim, por que preto é pobre? E eu falei, eu preciso conversar com ela sobre isso, alguma coisa, dar uma ideia. Ela era pequenininha. E aí eu contei a história das borboletas, uma azul e uma amarela, que não podiam ser amigas porque tinham cor diferente. E aí a Sônia Robato ouviu e disse, escreve aquela história que você conta para ela. Aí eu escrevi, modifiquei um bocadinho e tal, escrevi. E aí eles gostaram muito lá na Recreio, publicaram. Assim que eu acabei de escrever, eu já estava com outra ideia. E agora você está vivendo também, completando os 40 anos e vendo sua obra ser relançada. Como é isso? Olha, é uma coisa muito interessante, muito emocionante. Porque eu chego aos 40 anos de carreira, eu tenho 78 anos e eu vejo a minha obra viva. Eu acho uma coisa tão importante que essa editora está fazendo. Eles confiaram na minha obra toda. Então isso me dá uma sensação assim de vitória. Eu queria que você me falasse um pouquinho da ilustração. Eu acho que o livro, a literatura, é arte. E você tem que educar a criança pela arte. E a ilustração faz parte disso. É uma coisa que você põe no livro, mas não é um apêndice. Faz parte do livro, né? Completa o livro. Então, eu acho que é muito importante que o livro seja bonito, que o livro seja expressivo. Qual é o papel da escola no incentivo à leitura, de fato? O incentivo maior para a leitura que pode haver é a família. A criança tem que ser acostumada com a palavra, com a conversa, ouvir, falar. E as pessoas precisam cantar para as crianças, contar histórias desde que ela nasce. Mas nós sabemos que no Brasil não é todo mundo que sabe fazer isso, não é todo mundo que pode, não é todo mundo que quer. Então as crianças chegam na escola sem conhecer nada, sem ter inclusive essa cultura da história. Então cabe ao governo, cabe à escola, cabe ao governo instituído tomar essa tarefa. Muito obrigada por ser nossa contadora de histórias, por essa entrevista. Muito obrigada por você vir aqui. Foi um prazer.